Então, pessoal, nessa aula a gente vai resolver problemas com regra de 3 composta, certo? A gente já viu regra de 3 simples e a funcionalidade da regra de 3 simples a gente vai usar também para resolver os problemas de regra de 3 composta. É basicamente o mesmo processo, né? Então a gente vai para a leitura do problema e vai montar aquela tabelinha que a gente montava lá na regra 3 simples também. Então vamos lá. Numa fábrica, 12 operários trabalhando 8 horas por dia conseguem fazer 864 caixas de papelão. Quantas caixas serão feitas por 15 operários que trabalhem 10 horas por dia? Vocês já estão vendo aí que nesse problema a gente vê muito mais números, né? Lá na regra 3 simples, geralmente a gente via só 3 númerozinhos. Só 3. E aqui a gente já vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dados aí. Você olhando esse problema por cima aqui, você olha assim e diz, meu Deus, é impossível resolver isso, porque você vai tentar fazer um cálculo mental aí. E realmente, com o cálculo mental é muito mais difícil. Só que o que você tem que fazer aí é aquela montagem da tabelinha com as grandezas. E é isso que a gente vai fazer aqui, certo? Então, quais as grandezas que a gente tem aí? Olha só, a gente tem 12 operários. Esse 12 operários indica que a gente tem uma grandeza aí que é o número de operários, certo? Então, eu vou colocar aqui já. Vamos fazer nossa tabelinha. Primeira grandeza que eu vou colocar é o número de operários. E lá está dizendo que a gente tem 12 operários, já no início. Então vamos lá. 12 operários trabalhando 8 horas por dia. Então já é mais uma grandeza aí, ó. Esse 8, vou colocar bem aqui. 8 horas por dia. É o que? É o tempo, né? É o tempo de trabalho em horas, né? Por dia. Como é que eu posso colocar isso? Posso colocar só o número de horas por dia, né? Número de horas. Número de horas trabalhadas por dia. Se você quiser organizar melhor aí. Número de horas trabalhadas por dia. Conseguem fazer 864 caixas de papelão. Então a outra grandeza aí é caixas de papelão, né? O número de caixas de papelão. Número de caixas de papelão. Vou colocar só número de caixas. E o dado que a gente tem aqui é 864. Então vamos para a segunda parte aqui da leitura, né? Quantas caixas serão feitas por 15 operários que trabalhem 10 horas por dia? Então 15 operários eu vou colocar aqui, né, na tabelinha, nessa coluna aqui, ó, número de operários, 15 operários. Trabalham 10 horas por dia. Então, o número de horas é aqui. Então, eu vou colocar 10 horas aqui, ó. Quantas caixas serão feitas? Quantas caixas serão feitas? Isso aqui é o X, né? Ó. É a pergunta. O que eu não sei, eu represento por X. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quantas caixas serão feitas? Certo? Eu coloco X caixas. Eu não sei qual o número de caixas que serão produzidas por esses operários trabalhando com nessa quantidade de horas por dia, né? Então montei a tabela. Depois que você monta a tabela, aí vem as dicas que eu vou dar para vocês para ser bem direto, certo? Primeira dica é
a gente vai fazer aquela análise das grandezas, se elas são diretamente proporcionais. Mas você olha assim e diz, Romero, eu tenho 3 grandezas. 1, 2, 3 grandezas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou comparar de um por um, uma com a outra, essa com essa? Não. O importante aqui é você olhar para a regra, aliás, para a coluna que tem o X aqui, né? Para a grandeza que tem o X aqui, ó. Se você for fazer a comparação de uma por uma com todas, não tem como você fazer uma análise aqui que tenha proveito para resolver o problema, certo? Então você só vai se importar com essa grandeza que tem o X e comparar com as outras. Essa é a primeira dica, certo? Então, eu vou analisar esse número de operários aqui, só que em relação à grandeza que está com o X. Então vamos lá. Se eu aumentar o número de operários, eu vou ter mais caixas produzidas, né? Quanto mais operários, mais caixas produzidas. Então essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Então posso pensar assim, se eu aumentar o número para poder aumentar o número de caixas, eu devo aumentar o número de operários. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. Eu vou olhar para essas duas grandezas e perguntar se elas são diretamente proporcionais? Não me interessa saber se essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque nenhuma delas tem o X, certo? O que me importa é saber se essas duas são diretamente proporcionais, porque essa tem o X, né? E também saber se essas duas aqui são diretamente proporcionais, porque essa daqui tem o X. Então vamos fazer a segunda pergunta. Se eu aumentar o número de horas, eu aumento o número de caixas produzidas? Claro, né? Se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia, aumenta aqui também. Então, se eu aumentar essa setinha aqui, estando para cima aqui, estando para cima, aqui também deve estar para cima, certo? Conclusão. Em relação a essa grandeza que tem X, essa grandeza é diretamente proporcional, né? Elas são diretamente proporcionais, essas duas são diretamente proporcionais. Quer dizer que essas duas são diretamente proporcionais? Não, mas também não me interessa, certo? Não me interessa olhar se essas duas grandezas são diretamente proporcionais, certo? Essa é a dica. Então, vamos para o próximo passo. Vamos montar a equaçãozinha para poder resolver o problema, né? Nesse caso aqui é muito fácil porque todas as setinhas estão na mesma direção. Se todas as setinhas estão na mesma direção, eu só vou praticamente repetir essa sequência aqui, só que usando frações, né? Então vai ficar como? 12 sobre 15... 8 sobre 10 e 864 sobre x. Só que essa grandeza que tem o x, eu já vou deixar ela isolada. Então, eu vou deixar um sinal de igual, certo? Aqui. E esse daqui eu vou colocar multiplicando. Essas duas grandezas que não tem o x, eu vou colocar sempre multiplicando, certo? Então, a ideia é essa. Deixa a grandeza que está com x isolada e coloco o restante multiplicando, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar nessa sequência para ficar mais fácil de entender, certo? 12 sobre 15, né? 12 sobre 15 vezes 8 sobre 10 igual a 864 sobre x. Por que eu coloquei nessa ordenzinha aqui?
sem inverter ninguém, porque não deu nenhuma grandeza inversamente proporcional aqui em relação a essa que tem x. Deu todo mundo com setinha para cima, então eu posso só repetir aqui. 12 sobre 15, 8 sobre 10, 864 sobre x, certo? Montei a equação. Só que essa equação, ela fica bem melhor se eu conseguir deixar esse x em cima, certo? Então eu vou usar outra propriedade da matemática, lá das frações, né? Que diz o seguinte: eu posso inverter essa fração desse lado desde que eu inverta essa outra fração aqui também. Claro, né? Se elas são iguais, se eu inverter desse lado, continua uma igualdade quando eu inverto desse lado. Então eu vou fazer isso porque eu quero deixar o x em cima, certo? Então vou inverter todo mundo, vamos lá. X sobre 864. O x está embaixo, eu coloquei lá em cima. O 864 está em cima, eu coloquei lá embaixo. Esses que estão em cima aqui, o 12 vezes... Opa, desculpe. Eu tenho que colocar embaixo, né? O 12 vezes 8, eu coloco embaixo. E o 15... Aqui é um 15, né? 15 vezes 10 eu coloco em cima, certo? O outro detalhe aqui é que eu quero que esse x fique desse lado, para ficar mais bonitinho, né? Ó. Então, se é uma igualdade, eu posso inverter aqui também, ó, essa igualdade, só para ficar direitinho. Isso vocês podem fazer bem rápido aí. Eu tô demorando aqui porque é uma explicação, né? Mas se fosse para resolver o problema, eu teria feito isso aqui tudo bem direto, sem enrolação, certo? Ó, inverti aqui, ficou a mesma coisa. Se você olhar daqui para cá, a gente não fez praticamente nada, nenhum cálculo. É só melhorando a equação para poder resolver ela. Agora sim, o x está do lado que eu quero, está lá em cima. Eu vou pegar esse 864 que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando aqui, ó. Certo? Então vai ficar x igual a 864 vezes 15, que está aqui, vezes esse 10... e o 12 vezes 8 embaixo, certo? Aí eu isolei esse x. Agora vamos para os cálculos. Se eu multiplicar isso aqui tudo e multiplicar aqui embaixo e fizer uma divisão, vai dar muito trabalho. Mas eu posso dividir aqui o 864 por 12. 864 por 12 dá 72, certo? Eu já fiz essa divisão. Então, eu coloco 72 vezes 15 vezes 10 dividido por 8. Só ficou esse 8 aqui embaixo porque eu já resolvi essa divisão. 864 por 12 dá 72. Então, eu vou repetir esse 8 aqui embaixo. Novamente, eu posso dividir aqui o 72 por 8. 72 por 8 dá 9. Fica 9 vezes 15 vezes 10. Então, a gente tem uma multiplicação bem simples aí, né? Para fazer. 9 vezes 15. Deixa eu ver aqui. 9 vezes 5 dá 45. Então, termina com 5. E vai esse 4, né? 9 vezes 1 dá 9. 9 com 4 dá 13. Dá 135, então. Vezes 10. 135 vezes 10, só preciso colocar esse 0, né? Na frente. Fica 1.350. O que que a gente achou aqui, pessoal? 1.350 é o número de caixas produzidas por 15 operários trabalhando 10 horas por dia, né?
número de caixas. 1350 é o número de caixas, né? Então coloco 1350 caixas. Muito bem. Vejam o próximo exemplo. O próximo exemplo que a gente vai ver no próximo vídeo, né, para não ficar muito grande, é esse daqui agora. Nesse exemplo, a gente tem algumas grandezas inversamente proporcionais. Então, é importante que você veja para ver a diferença de quando existem essas grandezas inversamente proporcionais. Valeu!